E um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro nos anos 90, Celcinho da Vila Vintém, teve liberdade concedida e foi autorizado a deixar o complexo penitenciário de Jericinó nesta terça-feira. Ele havia sido detido após ser condenado em primeira instância a 15 anos de prisão por comandar a invasão da Rocinha em 2017. A determinação partiu da Vara de Execuções Penais após decisão da Terceira Câmara Criminal revogar a prisão com a condição de que não houvesse outras pendências penais. Segundo o juiz Marcelo Rubioli, tendo em vista que ainda não há outras condenações que transitaram em julgado, o réu poderá deixar a prisão. Além de tráfico de drogas, Celcinho responde por diversos crimes, entre eles homicídios e rouba-bancos. Ele é apontado como um dos fundadores da Amigos dos Amigos, uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro, está na cadeia desde 2022. Mota. Os maiores chefes das facções criminosas do Brasil já foram presos inúmeras vezes. A nossa legislação penal não consegue lidar com esses criminosos. Nossas leis partem do princípio de que todo bandido é um anjinho caído do céu à espera de ressocialização. Basta dar um curso de artesanato ou de contabilidade, mesmo que se trate do chefe de uma facção criminosa poderosíssima que fatura milhões, muitos milhões, com o tráfico de drogas. Em qualquer país do mundo, em qualquer democracia ocidental, criminosos como este receberiam longas sentenças, prisão perpétua e até, em alguns casos, pena de morte. No Brasil, esses criminosos violentos, ficam presos poucos anos e voltam às ruas. Vamos lembrar do caso do jornalista Tim Lopes, que foi torturado e assassinado por traficantes. Um dos assassinos progrediu para o regime semiaberto depois de apenas 5 anos preso e fugiu. O outro assassino progrediu também para o mesmo regime semiaberto depois de 7 anos e fugiu. Vamos lembrar do caso do menino João Hélio, de 5 anos, que foi arrastado até a morte pelo asfalto do Rio de Janeiro, porque ficou preso pelo cinto de segurança do lado de fora do carro da mãe, que foi roubado por assaltantes. Os seus assassinos, que fizeram isso com o menino João Hélio em 2007, todos já estão há muitos anos em liberdade. Um desses assassinos, que era menor de idade, ficou internado 3 anos para cumprimento de medidas socioeducativas, depois teve a sua mudança para o exterior, com toda a família paga por uma ONG, porque ele estava se sentindo ameaçado. A lei penal brasileira é uma vergonha. Zé. Olha, Roberto, você é muito consciente quando fala exatamente da lei penal, né? Muita gente acha que se trata de juízes omissos, de policiais que não prendem, não é bem isso. É a organização. Em primeiro lugar, a legislação brasileira, e não é uma invenção brasileira, né? Ela se baseia na possibilidade de recuperação. Existe a recuperação, sim, mas ela é mínima e muito difícil. E muito cara também. O Brasil teria que ter condições de ter presídios com aulas, com psicólogos, psiquiatras, para ver quem pode ou não pode ser recuperado. A lei já é branda. E além de ser uma lei branda, existe um complexo entrave de facilitar, depois de tantos anos, tem uma progressão e, enfim, mesmo quem é condenado há pouco tempo, ele não cumpre o tempo que ele foi condenado, porque existem estas progressões e esta é uma grande realidade. É um problemão para o Brasil. Isso desestimula a polícia. Eu escuto casos aqui de policiais que prendem a mesma pessoa 8 vezes. Já ouvi casos que dizem o seguinte: dá um trabalhão danado prender, levar para a delegacia, lavrar, não sei o que, e a pessoa que o policial prendeu sai primeiro do que ele, porque ele tem que preencher um bando de ficha e tal. E uma grande preocupação que eu tenho, que eu venho falando muito aqui: o policial enfrenta risco de vida. Me disse o deputado capitão Derrite de que o maior perigo do policial, além do confronto com os bandidos, evidentemente, é o risco jurídico.
o risco jurídico é muito grande. O policial enfrenta a possibilidade de ser preso depois de uma ação para se defender e ele atirou em alguém, matou alguém. Aí ele vai enfrentar um problemão depois disso. Além desse risco, existe o risco das viaturas. As viaturas brasileiras não estão à altura dos policiais. Então, complexo, é muito complexo aí, e é isso que faz a fortaleza do crime organizado. Neste caso aí, esse rapaz que será solto, que eu me esqueci o nome dele, prefiro esquecer, é o rival, o rival de Fernandinho Beiramar, para se ter uma ideia. E ele está vivo porque está preso. Esse pessoal aí tem uma média de vida de 22 anos, de tão constante que é essa substituição no mundo do crime. Quer dizer, tudo isso que nós estamos falando, eu acho que eu concordo aqui com tudo que o Roberto falou, é de que é preciso urgente que se faça uma reformulação geral na legislação do Brasil e no aspecto, no entendimento da lei e do que é crime e o que não é crime no Brasil. E o Zé? Olha, e tem político que se orgulha de andar tranquilamente em área dominada pelo crime sem nenhum tiroteio casual. Isso é uma forma de orgulho. E a gente sabe que esse orgulho denota mais uma dessas confusões, né? Mais uma dessas miragens que tentam trazer com capa de humanismo, que é fingir que está próximo do povo. Políticos que não têm mais povo, só tem claque, só tem milícia digital, as verdadeiras, né? Só tem sabujo, em homenagem a Augusto Nunes, que ele gosta dessa palavra, só tem sabujo, áulico, fantasiado de jornalista. Então, esses políticos, eles se orgulham de andar tranquilamente, sem nenhum perigo, em áreas dominadas pelo crime, sem passar por tiroteios casuais. E aí eles trazem essa ideia, essa mensagem falsa de que eles circulam no meio do povo. Eles não circulam mais em lugar nenhum onde há a circulação natural das pessoas, porque as pessoas na população normal que trabalha, que não tem proteção nem de criminoso, nem de malandro, nem de burocrata, essa população não gosta desse tipo de político, né, que já fez muito mal, esses políticos que já fizeram muito mal a elas. Então, evidentemente que a gente está diante aí de uma mistificação, né, de uma tentativa aí de invernizar o crime para fantasiar de resgate social, né? Isso é uma ofensa às pessoas que são subjugadas, que são dominadas com crueldade por esses criminosos nessas áreas e que não têm nenhuma simpatia por esse tipo de político que transita com o beneplácito do crime. Schelp. Olha, eu não preciso repetir aí o que falaram os parceiros de bancada aí sobre a questão da impunidade. Acho até que o Zé Maria fez uma explanação perfeita sobre essa questão da legislação, sobre a questão da punição. Mas acho que vale a pena acrescentar um outro elemento, né, que torna tudo isso mais grave. Toda essa realidade da criminalidade no Rio de Janeiro, mas também no Brasil em geral, ainda mais grave. Que é o fato, né, de, em muitos casos, haver o envolvimento de funcionários públicos que deveriam ter a obrigação de fazer cumprir a lei. Por quê? Porque nesse caso do Celcinho, desse criminoso, um dos fundadores dessa facção Amigos dos Amigos, ele esteve preso, enfim, teve outras condenações, né, que mantiveram ele na cadeia, mas essa última, essa que é o processo que está em andamento e pelo qual ele foi libertado provisoriamente, que se refere à invasão da Rocinha, esse episódio da invasão da Rocinha, tem um elemento aí terrível, que é o fato de que o Ministério Público, né, fez uma investigação em que eles descobriram, né, um envolvimento de um delegado, o Maurício Demétrio, que é acusado de envolvimento com o jogo do bicho. E esse delegado teria feito, inclusive, uma negociação para transferir esse traficante Celcinho para a penitenciária de Catanduvas, no Paraná, justamente para favorecer, para tirar ele do caminho, para favorecer aqueles infratores criminosos com os quais ele tinha envolvimento. E com a ajuda de outro
delegado, então ele conseguiu incluir aí, de certa forma, o Celcinho nessa investigação, nesse processo relacionado à invasão da Rocinha. Tudo isso ainda está sendo investigado, obviamente, são todas suposições da investigação, mas isso demonstra, né, o fato de que quando se tem criminosos reais, né, que realmente cometeram crimes, realmente têm ligações com facções criminosas, mas há também, né, policiais, né, com envolvimento com crime organizado ou com infratores, com jogo do bicho, coisa que valha, tem-se um elemento em que a justiça fica muito mais difícil de ser colocada em prática, né, porque, obviamente, que cai por terra, né, qualquer evidência ou investigação que poderia estar mantendo um criminoso na cadeia, quando se descobre que aqueles que fazem essa investigação têm lá seus próprios interesses com ligações com criminosos. Ana. Bom, vamos falar de crime no Brasil, então nós precisamos falar que crime é contar e rever as páginas da nossa história, né? Crime agora é dar opinião, crime é testemunhar e assistir fatos verídicos, mas tirar suas próprias conclusões, talvez conclusões que não sejam do agrado de muitos nas Torres de Marfim. E aí, nesse caso do Rio de Janeiro, né, de um dos maiores traficantes dos anos 90 saindo da cadeia, nós podemos falar, Vitor, que partido mantinha diálogos cabulosos com facções criminosas dentro dos presídios? Não, né? Não podemos. Nós podemos falar qual ministro de qual corte proibiu operações policiais contra traficantes e bandidos nas comunidades do Rio de Janeiro? Também não, né? Bom, já que não podemos falar disso, então eu vou dar uma receita de cuscuz. Os ingredientes é 1,5 xícaras de chá de farinha de milho, meia colher de chá de sal, 3/4 de xícara de chá de água, 2 colheres de sopa de manteiga. Numa tigela, você mistura a farinha de milho com sal, vai regando com água aos poucos, mexendo com uma colher para umedecer a farinha. A textura deve ficar como a de uma areia molhada, bem úmida. Deixa ele hidratar por 10 minutos, assim os flocos ficam mais macios ao cozinhar no vapor. Preencha o fundo da cuscuzeira com água e encaixe o cesto de vapor na panela. Aí você transfere a farinha de milho hidratada para o cesto sem compactar, tá? Tampe e leve para cozinhar em fogo alto. E aí, para finalizar, numa tigela pequena, você mistura a manteiga com 1/4 de xícara de chá de água fervente, vai mexendo com uma colher até derreter pelo menos a metade da manteiga e você tem um cuscuz.